Aleluia. Alívio e refrigério. Eu não sei quais são os pensamentos que vêm à sua mente quando falamos de alívio e refrigério. Normalmente, acontece de nos lembrarmos de algo que estava ruim e passou a ser leve, algo que estava pesado e passou a não estar mais sendo pesado. Ou até mesmo nos lembramos de coisas triviais, como um calor muito grande, e de repente você bebe uma água bem geladinha. Meu Deus, que alívio. Ou então um calor intenso, você entra num ambiente como esse, climatizado, é um refrigério. Normalmente as nossas mentes levam para assuntos naturais, porque nós estamos nesse corpo, e este corpo fala muito para nós o que ele sente, fala muito para nós sobre o clima, fala muito para nós da dor. Mas nessa noite eu gostaria de entrar mais profundo nesse assunto, porque como seres espirituais que nós somos, não estamos limitados às circunstâncias físicas. De fato, se as circunstâncias físicas fossem o problema maior, bastava um ar-condicionado, bastava uma água gelada, bastava uma roupa e todo mundo estava com todas as questões da vida resolvidas. Mas não é bem assim, você sabe disso, você não precisa se identificar, mas talvez você esteja aqui e está se sentindo, sim, com muito peso, com muita pressão sobre sua vida, muitas circunstâncias que tem sido difícil até mesmo de vencer, até mesmo de estar passando por essas circunstâncias. Circunstâncias que nós sabemos, à luz da palavra, que são passageiras, mas nos aflige, nos provoca reações. Estou falando algo que não é verdade, não? Você não passa por circunstâncias também? Tem algum anjo aqui sentado? Me avise, por favor. Mas nós passamos por circunstâncias que nos desafiam, circunstâncias que provocam em nós reações. E eu estava meditando um pouco sobre isso, e eu quero mergulhar mais profundo sobre esse tema de alívio e refrigério. E para isso eu gostaria de colocar algo que fosse o centro, um conhecimento, uma experiência, uma verdade. Chegou. Uma verdade central para essa mensagem. Você está preparado para uma verdade central? Amém. A verdade é que nós podemos ensinar sobre fé, nós podemos ensinar sobre cura, nós podemos ensinar sobre prosperidade financeira, nós podemos ensinar sobre vários assuntos, mas o centro de todas as mensagens é Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo, ele é o centro da boa mensagem que temos para o mundo, que recebemos em nossas vidas e temos para anunciar. É Jesus Cristo. Ele é o centro. Toda mensagem, qualquer assunto que possa ser trazido, tem como centro, tem como base Cristo. Aleluia. Não foi à toa que Cristo disse para Pedro que tu és o Cristo. Quando Pedro falou isso, Jesus disse: sobre esta pedra, sobre essa verdade, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. A edificação é uma construção sobre um fundamento. E o fundamento para hoje à noite é Jesus Cristo. Um fundamento para cada mensagem anunciada desse púlpito é Jesus Cristo. Um fundamento para as nossas vidas é Jesus Cristo. E eu quero dizer que Ele está totalmente interessado com a mensagem dessa noite. Amém. Aleluia. Você se une a Ele? Amém. Você pode abrir em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Aleluia. Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você pode repetir comigo? E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, você tem total liberdade nessa noite, nesse lugar.
em nome de Jesus. Eu gostaria de destacar para você um pouco essa palavra jugo. Nós lemos tantas vezes, ouvimos essa, né, o meu jugo é leve. Vamos observar um pouco aqui essa palavra jugo. Aleluia. Essa palavra jugo, no grego, é a palavra zugos. Você está aqui ainda? Amém. Jugo ou canga, que é colocada sobre o animal de carga. Uma metáfora usada para qualquer carga ou sujeição, como aquela da escravidão, leis impostas a alguém, lei mosaica. Daí ser o nome também transferido aos mandamentos de Cristo para contrastá-los com os mandamentos dos fariseus, que realmente era um jugo. Mesmo assim, também os mandamentos de Cristo devem ser obedecidos, ainda que mais fáceis de serem guardados. Jugo, embora seja uma metáfora, fala de algo que era colocado sobre os animais, algo que ele ficava sujeito àquilo, e os animais carregando aquele peso, tinham um esforço, e é utilizado para falar sobre as leis, sobre os ritos, sobre os preceitos que tinham que ser observados, para que o povo alcançasse tudo aquilo que Deus precisava, que Deus desejava que eles alcançassem. O que? A santidade. Só que o que foi que o povo percebeu com as leis? Que era impossível. Era impossível praticar as leis. Algumas pessoas disseram esses dias para mim, e aí fora do ambiente, do contexto igreja local, uma pessoa que trabalha comigo falou, os 10 mandamentos, não é assim? Eu disse, não, os 10 mandamentos são algo que são destacados, mas na realidade eram aproximadamente, até um pouco mais de 400 preceitos, 400 ordenanças. Imagina ali passar uma lista, você que está nos visitando pela primeira vez, você entrava pelaquela porta ali, eu lhe dava uma lista de 400 rituais, preceitos, ordenanças, que você teria que cumprir para poder ter um relacionamento com Deus. Eu acredito que você ia fazer que nem eu sairia correndo. Não é assim? Mas de fato era assim que os fariseus se comportavam, eles passavam a exigir das pessoas determinados ritos, e Jesus, dentro desse contexto, ele diz esse texto, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra cansado, essa palavra cansados, é uma palavra que no grego é kopos, com K. Ela menciona alguém tão cansado que está batendo no peito com tristeza profunda. Se formos no literal, é um ato de bater no peito com aflição. Essa palavra cansado é alguém que está lá com tanta aflição que chega a estar batendo no peito com tristeza profunda. Aleluia. Essa palavra sobrecarregados é uma palavra que aponta para um peso sobre alguém oprimindo aquela pessoa. Ou seja, Jesus estava dizendo, vocês que estão batendo no peito, com tristeza, vocês que estão com tristeza batendo no peito, aflito, e sentindo-se pressionados por esse jugo, essas leis, esses rituais que são obrigados a cumprirem para chegar aos céus, vinde a mim, o meu jugo é leve, eu vos aliviarei. Aleluia. Essa palavra aliviarei é uma outra palavra no grego que aponta para um conceito. Alguém que estava trabalhando muito, fazendo um movimento, uma ação, muito. Quando ele está esgotado, alguém chega e permite que aquela pessoa pare. Ela pare de fazer aquele movimento. Para quê? Para recompor as forças. Aleluia. Meu Deus. Jesus Cristo está olhando para a multidão e dizendo, vocês que estão batendo no peito, vocês estão se sentindo pressionados pelas circunstâncias, eu vou dar um jeito de vocês poderem sair desse lugar que vocês estão, para ir para um outro lugar, e nesse outro lugar vocês não vão estar sujeitos a estar nesse mesmo esforço, através desse esforço para chegar a Deus, esforço, eu vou colocar vocês em outro lugar, que vocês vão poder descansar e recarregar as suas forças. Talvez eu esteja pregando mais para mim, mas eu tenho certeza que muitos de nós,
aliás, todos nós, nos encontramos em algum momento em nossas vidas, que percebemos que na nossa própria força não tem jeito. E aí alguém fala de Cristo para nós, e aquilo que parecia tão importante para nós, o trabalho, a profissão, né? Recursos financeiros, dinheiro, pessoas estão buscando ganhar dinheiro, e isso não é algo ilícito, mas não é o principal. E aí, de repente, tudo aquilo que era o mais importante, diga comigo, o mais importante, deixa de ser o mais importante. E aí, eu posso dizer, quando ouvimos falar de Cristo, o que era mais importante, deixa de ser o mais importante. Quando ouvimos falar de Jesus Cristo, o que era o mais importante, deixa de ser o mais importante. E Ele se torna, naquele momento que você passa a ouvir, que a revelação chega, Ele se torna o importante. As outras coisas passam a ser passageiras, mas Ele se torna o principal. Ele se torna o meu foco, e aí você é movido de alegria por dentro, é movido de águas, começam a se movimentar por dentro, e você recebe Ele, confessa a Ele, muitos choram, outros ainda não se rendem ao choro, ficam se prendendo, mas por dentro ali, quebrantado, e Ele se torna o principal nas nossas vidas. Amém. O perigo muitas vezes é que com o passar do tempo, as circunstâncias, os cuidados deste mundo, trabalho, família, começa a puxar o nosso foco, e aquele que era o mais importante, aquele que nos trouxe alívio, começa a ter uma influência meio que sufocada, a palavra é sufocada, Ele é a palavra, e as circunstâncias começam a ter uma voz mais alta, e de repente as circunstâncias que nem tinham mais tanta importância quando chegamos até Cristo, passam a ter novamente. Aleluia. Somos desafiados todos os dias das nossas vidas a estar focado naquele que nos dá alívio. E algumas pessoas pegam alguns extremos. Satanás não vai se preocupar com o extremo que você pega, ele só vai querer que você pegue um. Ou você vai ser uma pessoa aversa às Escrituras e não vai querer falar, se cair no excesso, né? E não quer ouvir falar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, não quer ir para um culto. Talvez você já esteve assim algum dia na sua vida, ou você se torna tão preocupado em cumprir os rituais que lhe apresentaram numa igreja evangélica que você chegou, que você passa novamente a colocar como mais importante aqueles preceitos, aqueles rituais, e começa a fazer um esforço para mostrar que é da fé, começa a fazer um esforço para mostrar que você não é aquele que chora, você é aquele que está sempre forte, e vai para o outro extremo. Amém. Cai nos mesmos erros que os fariseus. Religiosidade é perigosa, extremos são perigosos. Pastor, eu fico com o que então? Fica com a verdade. Amém. Fica com aquele que é o principal. De fato, Ele é o único que importa. O resto são coisas passageiras, porque tudo vai passar, mas Ele permanecerá. Amém. Então, quando nós nos encontramos com foco nele, quando nós consideramos que Ele é o mais importante, então nós começamos a entender porque pessoas, eles eram presas e eram ameaçadas para negar aquele que é a única coisa importante. E eles não negavam Jesus, porque eles reconheciam que Ele é a única coisa importante. O trabalho não era, a liberdade não era, até os filhos que estavam ameaçados de morte, não é importante feito Jesus. Amém. Aleluia. Porque você sabe que se o seu filho ou sua filha foi para a glória, você vai se encontrar com ele. Mas nós não pensamos assim, nós queremos estar perto dos nossos filhos agora. Quando eles se casam é quase uma tortura. Quando um filho morre antes dos pais, meu Deus, eu numa ignorância, eu poderia dizer, Deus, isso não poderia nunca acontecer. Pai e mãe tem que ir antes dos filhos. Mas só que Deus sabe que a gente está no mundo, e no mundo muitas circunstâncias acontecem. Então, pessoas que sofrem isso. Tem pessoas que sofrem isso. E o que você vai dizer para essa pessoa que está sofrendo? Você vai colocar um novo preceito? Olha, Jesus é o importante, você não pode se entristecer. Não. É interessante como é fácil a gente colocar como obrigação algo que tem que ser de dentro para fora. Cristo é uma experiência pessoal. Amém.
Nós não devemos impor para as pessoas a experiência que ela deve ter com Cristo. Você deve ter a sua experiência e ela vai ter a dela olhando para você. Até porque, não me entenda mal, você vai me entender durante a ministração, no momento que você está em Cristo, quando a pessoa está perto de você e ela tem experiência com você, ela está tendo experiência com Cristo. Porque você faz parte do corpo de Cristo. Então estamos falando sobre alívio e refrigério. Precisamos nos encontrar com a igreja, precisamos entender o que é verdadeiramente a única coisa importante. Deixemos de fazer as coisas porque tem que ser feito. Vamos fazer porque a gente entendeu quem é importante. Amém. E esse Jesus, ele veio mostrar isso na prática para você e para mim. E eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 5. Para entendermos na revelação que é Cristo, andando como homem aqui na terra, para entendermos como ele fazia isso. Marcos capítulo 5. Versículo 25. Vamos começar pelo 21. Quem achou Marcos 5, 21? Estou ouvindo algumas folhinhas ainda, vou esperar. Diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar, eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? Eu não tinha preparado para falar sobre isso que eu vou dizer agora, mas subiu no coração. Nós vemos aqui um dos mais importantes da sinagoga judaica, que ele tinha coisas importantes a serem seguidas, preceitos, rituais, mas por um momento de dor, por um momento de uma expectativa de dor, que a filhinha dele estava para morrer, ele deixa tudo aquilo que ele considerava o mais importante, os preceitos e os rituais, e vai atrás de Jesus. Ele deixa tudo aquilo que ele considerava ser o mais importante e ele vai atrás de Jesus. Ele coloca em Jesus a esperança, porque aqueles rituais dele não apresentavam nenhuma possibilidade de resolver aquilo que ele estava passando, de solucionar a cura, né, da filha dele. Então ele deixa tudo, o que ele considerava mais importante, e passa a considerar Jesus o tão mais importante que vai atrás de Jesus. Aleluia. Versículo 25, grande multidão o seguia. Mais uma vez, grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo, você pode dizer comigo, vinha sofrendo? De uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te apertas e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia, ou, para explicar essa palavra para você, tendo percebido do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Aleluia, aleluia, aleluia.
Essa mulher, ela estava sofrendo há 12 anos de algo tão intenso. Tão intenso. Uma hemorragia que, quando nós falamos hemorragia, aí talvez a sua mente faça que nem a minha já fez certa vez. Imagina um sangramento de sangue. O que é que tem? Sangrar no dedo, na mão, estancou. Aí alguma mulher pode estar pensando aí, não vai dizer, tu não sabe, infeliz. Ela estava com hemorragia 12 anos. Não sei se você já visitou alguém com hemorragia interna e sabe que a pessoa vai ficando anêmica, vai ficando fraca. Lembrando que naquele tempo nem tinha determinadas maneiras de transfusão de sangue ou algum tipo de medicamento para fortalecer. Não, ela estava sofrendo. Um ano passou, ela sofrendo. 365 dias passaram e ela sofrendo. Um segundo ano passou e ela sofrendo. E a Bíblia diz que tudo que ela possuía, aquilo que ela considerava o mais importante, era tudo que ela possuía. Ela não considerou importante para solucionar o sofrimento dela, ao ponto que gastou tudo. A Bíblia diz que ela gastou tudo. Com os médicos, mas não melhorou. Pelo contrário, indo até a pior. Imagina uma pessoa sem nenhuma esperança. Uma pessoa que tinha abastada financeiramente, colocando sua confiança nas suas riquezas materiais, e de repente descobre que as riquezas materiais são passageiras, não interferem no curso da vida, não mudam circunstâncias que além do material. Tem pessoas assim no mundo aí, né? Talvez eu ou você já fomos assim no passado. Algumas pessoas que estão querendo ganhar muito dinheiro com medo com a velhice, porque na velhice terá como se cuidar, porque não sabe o que pode acontecer. Mas eu quero dizer que em Deus, você não depende de coisas materiais. Amém. Tem tanta gente aí que não tem recursos financeiros, mas está vivendo uma vida de prazer, porque tem o Senhor. Tantas pessoas. Eu não quero dizer que dinheiro é ruim, porque se fosse ruim, Deus não enviava para nós. Se fosse ruim, riquezas e não eram dados como fruto de sabedoria, como consequência de andar uma vida de sabedoria. A sabedoria, a Bíblia diz em Provérbios, que traz para nossas vidas bens duráveis. Então, se riquezas fossem ruins, Deus não nos daria. Não, não é ruim. Toda boa dádiva vem dele. O amor a essas riquezas é ruim. E aquela mulher, ela considerou tudo que ela tinha menos importante do que o problema, do que o sofrimento. E gastou tudo e não resolveu. E ela ouve falar sobre Jesus. Mais uma que ouviu falar sobre Jesus. Quando ouvimos falar sobre Jesus, aquilo que considerávamos o mais importante deixa de ser o mais importante. Amém. Aleluia. E ela considerou tão importante ir até esse Jesus, ter um contato com esse Jesus, que naquele contexto, por ela estar sangrando com hemorragia, ela não poderia estar em público. Ela não poderia estar em convívio com a sociedade. Então, além dela estar sofrendo com a dor, além dela estar fraca, além dela estar doente, ela ainda estava excluída do convívio da sociedade. Alguém que a sociedade não permitia nem que tivesse convívio. E eles não podiam nem saber que ela estava com aquela hemorragia, porque se soubessem, ela na rua com aquela hemorragia, porque ela desobedeceu o princípio que dizia que quando estivessem na fase de sangramento, ela devia estar isolada. Então, se ela fosse descoberta, ela com certeza poderia ser apedrejada, poderia morrer mesmo. E o sofrimento dela era tão intenso, que ela não considerou nem o perigo de morte como o mais importante. Amém. Nem o perigo da sua morte, ela considerou o mais importante. E é interessante que essa mulher, ela pratica algumas ações que são louváveis. Uma delas, ela estava com uma dor tão intensa, mas ela pegou aquela dor que ela estava sofrendo e transformou numa força a favor dela, numa força que lhe impulsionou a enfrentar todos os medos. Amém. Muitas pessoas passam por situações de extrema pressão. Todo mundo passa por situações de pressão. A questão não são as circunstâncias, a questão vai ser a nossa reação perante aquela circunstância. Aquela mulher, ela pegou aquela dor dela, transformou em força e foi ter um contato com Jesus, enfrentando todos os preconceitos daquela época, todos os rituais dos religiosos.
E ela dizia consigo mesma, ou seja, ela não tinha nem mais ninguém para compartilhar aquela dor. Sabe alguém sofrendo uma dor 12 anos, e não ter ninguém que você pudesse dividir o que está sofrendo? Meu Deus. Talvez tenha uma pessoa aqui dentro, sofrendo por algo, mas por uma visão de que, talvez até de sentimento de culpa ou condenação, pelo que está sofrendo, não tem ninguém de confiança para compartilhar. Primeiro porque algumas pessoas que ouvem algo de alguém, às vezes não respeitam princípios e saem fofocando. Isso é horrível. Deus abomina aquele que sai difamando outro irmão, diminuindo a fama, difamando. Quando você diminui a fama de alguém, você está difamando, mesmo que você esteja contando uma verdade sobre aquela pessoa. Mas se aquela verdade estiver diminuindo a fama daquela pessoa, está difamando. E pessoas ficam meio receosas, mas graças a Deus que essa igreja está sendo levantada como um local, um acolhimento de refrigério para as pessoas. Onde as pessoas estamos aprendendo a não julgar uns aos outros, mas julgar a si mesmo. A honrar uns aos outros, amar uns aos outros. As pregações que estão sendo ministradas aqui não estão soltas. Eu creio em um Deus que ele pegou 66 livros, e esses 66 livros não tem um versículo que se contradiz. Eu creio num Deus que existem muitas ministrações e não tem uma delas que se contradiz. Todas elas estão conectadas. Lugar de refrigério. Verbo da vida Jaboatão, um lugar de alívio, onde as pessoas não vão ser julgadas, elas vão ser amadas, não vão ser condenadas, elas vão ser honradas. E eu quero dizer para você que está aqui com esse sentimento de culpa, porque você sabe que as escolhas que você fez, que levou você para esse contexto, que Deus ele não está olhando para as escolhas que você fez, Deus ele está olhando com expectativa para a escolha que você vai fazer. Aleluia, aleluia. Deus ele tem expectativa em nossas vidas. Aleluia. É por isso que ele enviou Jesus. É por isso que ele quer trazer alívio, refrigério. Ele não quer que o cristianismo seja mais uma religião das milhares que existem. Não, cristianismo não é religião. Eu sei que você tem que preencher no formulário às vezes como religião. Estamos no mundo e o mundo tem os seus conceitos, mas cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento com aquele que criou todas as coisas, comigo e com você. Cristianismo é relacionamento. Amém. Seja com Deus, seja com o irmão. Diga comigo, cristianismo não é religião. É relacionamento. Com Deus e com meus irmãos. Então aquela mulher não tinha mais relacionamento com ninguém, excluída da sociedade, sofrendo pressão, mas ela pegou aquela dor e foi até Jesus. E ela praticou um princípio da fé, ela creu no coração e dizia, ela falava, cria e dizia, se eu apenas o tocar, eu serei curado. E é interessante que Jesus curou muitas pessoas, né? Jesus foi lá e curou. Mas eu posso dizer, e eu vou lhe explicar, não me entenda mal, Jesus nem curou aquela mulher, nem precisou. Poder saiu dele, mas não foi Jesus que olhou para ela e curou, não. Foi a fé dela, ele disse, a tua fé te salvou, sozo, preservação, cura. Jesus, ele era apenas a porta. Jesus era apenas o contato daquela mulher com Deus, com a glória de Deus, com o poder de Deus. Jesus Cristo aqui na terra, andando como homem, era a porta de Deus para a humanidade. E ele disse depois, eu sou a porta. Eu sou a porta. E ela toca naquela porta. Uau! Quando ela tocou na veste, ela foi curada. E Jesus ficou perguntando quem tocou. Lucas capítulo 8, você lendo esse mesmo texto, você vai perceber que algumas pessoas ficavam dizendo que não foram elas. E a mulher atemorizada, porque sabia que tinha sido curada, contou tudo na frente de todos. Olha, eu estava com hemorragia há 12 anos. Assim, estou parafraseando para você. A Bíblia diz que ela contou toda a verdade. Lucas deixa mais detalhado isso. Ela contou tudo que se passara. E Jesus, ele disse, a tua fé te salvou. Aleluia. Não é bom saber que o poder de Jesus pode curar? Amém. Aquele que não tinha ainda uma experiência com Jesus Cristo, foi até lá e a experiência de cura. Mas eu não quero parar por aqui. Não é errado
querermos, desejarmos que o poder de Deus toque as nossas vidas nos curando. Não é errado, amém? De fato, aquele que não está em Cristo, essa é a esperança dele. Que Cristo possa tocá-los. Primeiro ele precisa ouvir sobre Cristo, crer, e ele passa a ter essa esperança. Quando a pessoa ouve sobre Cristo, ele deixa de ser uma pessoa sem esperança e passa a ser uma pessoa com esperança. A igreja foi chamada, você foi chamado para levar esperança. Quando você leva esperança para alguém, aquilo que estava muito pesado para aquela pessoa, não mudou, mas se torna mais leve. Só porque ele tem esperança. A dor é a mesma, a circunstância é a mesma, mas ele estava sem esperança. E aí você leva a esperança, o sofrimento diminui. A circunstância é a mesma, mas porque a esperança chegou, uma luz se acendeu, a pessoa começa a ter uma força sendo renovada. Amém. Uma esperança que fica tardia demais, ela apodrece os ossos, diz as Escrituras. Nós precisamos renovar as esperanças das pessoas. Amém. Precisamos renovar a esperança das pessoas. Aleluia. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso? Porque o não crente, ele tem essa esperança, tocar em Cristo. Mas e o crente? E a igreja? Não é errado que ele tenha experiência com o poder de Deus, mas a igreja não pode ficar nesse nível. Se identificar com a mulher do fluxo de sangue. Alguém que estava sofrendo vai tocar em Cristo e ser curado. A igreja não precisa ficar nesse nível. Amém. A igreja, quando confessa Jesus como Senhor, acontece algo e nós vamos mostrar pela palavra, mas ela não precisa se identificar com a mulher do fluxo de sangue. A igreja nascida de novo em Cristo, fazendo parte do corpo de Cristo, precisa se identificar com Cristo. Amém. A igreja não está na posição da mulher que precisava tocar em Cristo para ser curada. A igreja está na posição debaixo das vestes. A igreja está fazendo parte do corpo. O poder não é mais de fora para dentro, que já é maravilhoso. A gente chama alguém aqui que não tem Jesus, a pessoa é curada. Se você estiver aqui sem Jesus, estiver com a dor e nós nos chamarmos você aqui à frente, é sua oportunidade quando chamarmos você sair daqui curado. Amém. Porque Deus vai mostrar para você um sinal para você se converter, para você amar Ele a tal ponto de receber Jesus, de confessar Jesus. Deus vai te aliviar. Amém. Mas a igreja, ela precisa se lembrar que ela está debaixo das vestes, no corpo. Então aquele poder está muito mais próximo da igreja do que da mulher do fluxo de sangue. Aquele poder está mais próximo do corpo. Por quê? Porque vem de dentro. Amém. O poder da igreja não vem de fora. O poder da igreja vem de dentro. Aleluia. Aleluia. Maior é aquele que habita em vós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Há uma fonte, há uma pessoa que é uma fonte de todo o poder do universo. El Shaddai, Ele habita dentro de você. Estiver sofrendo, olhe para dentro. Estiver angustiado, olhe para dentro. Por isso que precisamos muitas vezes irmos para um quarto de oração, para um lugar de oração, nos reservarmos, porque é muito estímulo na sociedade. O WhatsApp, Facebook está ruim, Instagram está... É muito estímulo para perdermos o foco. Mas quando entramos no reservado, no secreto, o foco vai para Jesus. Jesus está onde? Jesus está dentro. Dentro de cada um que é cristão nascido de novo, dentro de cada um de nós, existe, como diz nosso amado pastor Humberto Albuquerque, supervisor do Ministério Verbo da Vida nessa região metropolitana. Dentro de cada um de nós, há um estoque de soluções para os problemas. Amém. Mas não para por aí. Dos seus e dos outros. Amém. Deus conta conosco, Deus conta com você para resolver problemas dos outros. Amém. Tem pessoas que não estão na humildade e dizem, problema é meu, problema é meu, problema é meu. Não. O teu problema não é só seu, o teu problema é meu também. Porque Deus deu solução para o teu problema. Aonde está a sua solução? Olha discretamente, para a tua solução não perceber. Olha assim ao redor, para o teu lado.
estoque de soluções. A igreja foi chamada para solucionar as pressões. A igreja foi chamada para solucionar os pesos. E infelizmente, às vezes a igreja de Cristo está focada em trazer pressão. Não pode isso, não pode aquilo, viu? O sujeito se converte hoje, nasceu de novo. Aí alguém vai conversar com ele, você já sabe, né? Sei o quê? Nasci novo agora? Não, mas já sabe. Nasceu novo, não pode mais beber, não pode mais fumar, não pode mais chamar palavrão. Coitado, fica já torturado, porque ele acabou de nascer de novo. Jesus não disse isso. Vinde a mim como estás. Aleluia. Aí alguns religiosos chegam para mim e dizem assim, mas não é para permanecer como está, né? Não, mas não é você que vai resolver. É o Espírito Santo. Eu não digo isso não, viu, para o religioso quando chega para mim, ainda. Eu acho que eu vou começar a dizer. Geralmente eu fico calado, eu vou com jeitinho, mas vou começar a dar uma sacudida assim para crente. Religioso. Nós solucionamos a pressão da pessoa, o sofrimento, e não as escolhas. Deus deixa as pessoas ter as escolhas. Quem sou eu para não tirar as escolhas delas? Não, eu posso orientar, eu posso amar, mas Deus não cobra, Deus não condena. Não nessa dispensação, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Amém. Diga comigo, alívio e refrigério. Alívio e refrigério. Abra, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 12. Pastor Abinésio mexeu no cronômetro. Está acelerado que só o cronômetro também. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Pastor, bota o cronômetro mais devagar. 1 segundo tem que demorar uns 10 segundos para passar. 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo, 12, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, quem aqui é membro do corpo de Cristo? Amém. E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O problema não é beber. Você pode olhar um pouquinho aqui para mim? Eu gosto de falar isso. Pessoas bebem aí fora, bebidas alcoólicas, e não querem receber Jesus. Por quê? Porque eu bebo, pastor. Receba Jesus. Você não precisa parar de beber, não. Aí olham cada um com cada olho assim para mim. Não precisa não. Quando tem crente tão perto que olha mesmo. O crente olha mais do que o incrédulo. Não precisa não. Uma pessoa me perguntou esses dias, pastor, mas pode beber lá na sua igreja? Eu digo, pode. Pode beber, pode fumar, pode pular de um prédio de 20 andares, pode matar um, mas vai ter as consequências. Poder pode, meu irmão. Mas vai ter que assumir as consequências. Agora, eu dou um conselho: em vez de beber uma bebida alcoólica, beba do Espírito. Aleluia. Esse aí não há contraindicação. Esse aí, na maioria das vezes, você pode até dirigir. Na maioria das vezes, porque tem vezes, amado, que não dá não. Aleluia. Diga comigo, beber do Espírito. Para você que está chegando hoje, nos visitando, é do Espírito Santo, amém? É beber da pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Deixa eu me achar aqui. Aleluia. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido,
onde o olfato, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Vá agora para o versículo 27. Ora, vós sois corpo de... Olhe um pouquinho aqui para mim. Vós que aceitou a Jesus como Senhor, que confessou Ele como Senhor, você foi batizado nesse corpo de Cristo. Vós sois o corpo de Cristo. Amém. Você que já nasceu novo não precisa se identificar com a mulher que estava sofrendo, mas você pode ir até a mulher que estava sofrendo. Você pode dar refrigério. Amém. Pode dar alívio. Pastor, mas como é que eu vou ser aliviado? O poder vem de dentro. Amém. Para o poder sair, Ele já vai estar te aliviando. Amém. Toda vez que você vê um crente muito triste, aconselhe ele. O que, pastor? A evangelizar. A ganhar vidas para Jesus. A primeira vida que ele ganhar para Jesus, na hora, ele sai da crise da depressão. Pastor, o senhor não sabe o que é depressão. Sei. Meu pai, ele muitas vezes ficava em depressão. Eu tinha tudo nessas circunstâncias naturais para ser um homem depressivo. Mas aos 19 anos nasci de novo. E nunca a depressão dominou a minha vida. Quanto mais pressão Satanás fazia na minha vida, mais eu sorria. Chega uma hora que ele fica com medo de fazer pressão. Ele faz pressão e sai. Ele quer fazer uma pressão e sai. Porque ele sabe que se ele ficar continuando, é pior para ele. Aleluia. O crente tem que ser assim. O crente tem que fazer medo em Satanás. Quando falamos o nome de Deus, nos acostumamos tanto a falar Deus, 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 que parece que é algo normal. Mas deixa eu dizer algo. Tem alguns filmes de ficção científica, e aí não se escandalize, porque eu assisti mesmo, e eu assisto, não se escandalize não, viu? Mas aí a pessoa fala o nome lá de alguém que representa um demônio, uma coisa, aí a turma fica com medo. Eu acho ridículo aquilo, fica com medo. Não, não fala esse nome, não fala esse nome. Fica com medo. Não é ridículo, né? Ah, porque falou o nome. Mas a igreja às vezes fica assim. Fala diabo não, pastor. Diabo. Diabo, fala não, pastor. Diabo não. Ó, esse nome está abaixo do nome de Jesus. Amém. Esse nome tem mais poder não. Agora, a gente deveria ficar temeroso quando falasse assim, Deus. Pastor, o senhor falou Deus, sim. Então o quê? Quando fala Deus é Ele, Só que Ele é meu Pai. Amém. Mas nosso temor devia ser quando falássemos Deus, não é diabo não. Deus, Deus, Deus. Aí o temor, temor, temor. Amém. Deus, temor. Deus, temor. Rapaz, para falar o nome Deus, é bom ter consciência. Só que Ele é meu Pai. Então não se preocupe com outro nome não. O nome representa a pessoa. Satanás, quando você fala em nome de Jesus, rapaz, pense no susto que você dá nele. Porque ele fica achando que você não sabia da autoridade que tem esse nome. Que ele não consegue ler a sua mente. Deixa eu dizer algo para você. Satanás não consegue ler a sua mente. Tem pessoas que acham que ele consegue. Não consegue. O que ele faz, ele lança pensamento na sua mente e depois ele vai em cima desse pensamento que ele lançou. Eu vou dar um exemplo. Chega um pensamento assim, eu estou triste. Ele lançou esse pensamento. Aí depois ele vai, tá vendo essa tristeza? Aí você, eu estou triste. Estou triste. Ele não está lendo sua mente, ele está lançando. Mas ele percebe pela sua reação se você acreditou. Então por isso que ele lança pensamento assim, você é um derrotado, você faz ha, ha, ha. Ele endoida. Ele não sabe o que está passando na tua mente. Eu não acabei de dizer que ele era um derrotado? Como é que ele está rindo? O que é que está passando lá dentro? Aleluia. O normal para Satanás é quando alguém lhe ofende e você ofender também. É o normal para ele. Aí ele leva uma pessoa, inspira a pessoa a lhe ofender, você trata bem a pessoa, ele fica pirado. Acabei de dar um jeito dele ser ofendido, como é que ele está amando? Satanás, ele é derrotado todas as vezes que você estiver na arena do amor.
Agora tem um conselho para você, e aqui eu não estou exaltando Satanás. Se você for para a arena da carne, aí lá ele domina sim. A carne é pecado. É a única arena que ele domina, se você for para a carne. Você sai no meio da rua e vou dar um murro em alguém. Ô, coitado. Vai dar um, vai levar 10, vai preso. Se ganhar ainda vai ter problemas, porque é alguém que vai ficar como teu inimigo, nunca mais vai ter sossego. Por quê? A arena da carne. Agora sai na rua querendo abençoar para tu ver. Esse é o fomos chamados para dar refrigério. Eu queria o controle do cronômetro para dar uma pausa aqui no cronômetro. Eu vou pregar com o controle do cronômetro. Aí quando tiver assim eu pausa. Aí vocês vão olhar para trás, eu tiro e pausa. Me espero. Aleluia. Vai para Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Eu vou pedir que o grupo de louvor vá vindo para cá. Como diz um dos meus mentores, para o pessoal ficar pensando que vai acabar agora. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19 diz assim. Eu fico esperando para o grupo do louvor chegar, para eles escutarem também o versículo, entende? Porque eu já tirei eles ali. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Aleluia. De onde vem refrigério, meu irmão? Da presença. Diga comigo, da presença do Senhor vem refrigério. Vá para 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios 16. Versículo 15. Diz assim: e agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Caia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Versículo 17: alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Versículo 18, e eu quero que você preste atenção nesse versículo 18. Porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Pessoas que trazem refrigério. Pessoas que levam refrigério. Sabe, você vai encontrar em João capítulo 5 a história de um paralítico. Eu tenho 7 minutos para te falar sobre isso. Em João capítulo 5 você vai encontrar a história de um paralítico. E o paralítico ele estava próximo ao tanque de Betesda. E esse nome Betesda significa casa de misericórdia. Diga comigo, casa de misericórdia. Existiam muitos judeus ali. Existiam muitas pessoas enfermas. Esse homem estava há 38 anos no mesmo lugar, paralítico. Jesus foi até ele e Jesus olhou para ele, 38 anos no mesmo lugar. Olhou e perguntou: querem ser curados? Alguns devem pensar assim: ô Jesus, que pergunta sem graça, 38 anos ele ali. Aleluia. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Estava preparando a cirurgia. Aquele homem estava lá e ele disse: toda vez que o anjo do Senhor toca as águas e elas se movem, e aqui eu estou parafraseando para você, como só era curado quem entrava primeiro, então ele, por ser paralítico, não tinha ninguém que o levasse. Ninguém. Diga comigo, ninguém. Um monte de religioso, um lugar que era chamado Casa da Misericórdia, mas não tinha um. Irmão, não era que carregasse não, que pelo menos desse um empurrão. Um empurrão pelo menos. Ó, não quero te carregar não, mas toma um empurrão. Puf, e o cara se levantava curado. Não tinha. Na Casa da Misericórdia
cheio de religioso, não tinha um que andasse em misericórdia. E Jesus Cristo disse: levanta, toma teu leito e vai, e anda. O homem estava tão carente, amado, que quando ele viu Jesus, e com certeza, Jesus de dentro dele, havia uma chama. E um outro dia eu vou ministrar sobre essa arder, sobre ardendo por dentro. Eu tenho certeza que quando Jesus disse: levanta o teu leito, aquele homem não duvidou. O texto diz que ele se levantou e levou. Só que tem alguns religiosos perto, graças a Deus não tem aqui, amém? Não tem religioso aqui, graças a Deus. Os religiosos, em vez de fazer festa, perguntaram para ele: quem é que te mandou carregar essa cama? Ou por que carregar esse leito? O leito. Rapaz, o religioso, em vez de ficar se alegrando com a cura, depois de 38 anos, está preocupado de um preceito, não podia carregar nada dia de sábado. Não, não pode. Não pode, desse jeito não pode. Eu sei que Deus cura, eu sei que Deus é bom, mas desse jeito não. Tem que ser. Não sejamos religiosos. Se estamos na casa da misericórdia, ou casa de misericórdia, vamos andar em misericórdia. Vamos olhar para as pessoas que chegarem aí e não condenar. Eu tenho dito, se uma mulher que vende o seu corpo para ganhar dinheiro, se vier uma tristeza profunda e ela entrar pelaquela porta, com vestes sensuais, mostrando até parte do corpo, você, mulher, vai ficar feliz porque aquela mulher está buscando a Jesus, ou vai ficar preocupado se seu marido vai olhar? Não responda, por favor. Agora o inverso. Se um cara bem bonitão, todo sensual, porque tem gente que acha que só a mulher fica sensual, homem também fica, viu? E os crentes, cuidado aí para não se identificar. Todo sensual, chegar aí com shortinho, camisa rachada, chorando, sentado do lado da sua mulher e querendo Jesus. Você vai amar ele ou vai ficar preocupado? Rapaz, é melhor trocar de lugar para eu ficar do lado dele e não ela. Temos que tomar cuidado. Não podemos ficar insensíveis à dor daqueles que estão sofrendo. Agora, se for crente, irmão, se for crente sentar assim, pode trocar de lugar, porque está sensual demais para ser crente. Se congrega com você, se é seu irmão daqui, mas se você nem conhece, não, irmão, temos que amar. Diga comigo: casa da misericórdia. Se você está aqui nessa noite e estava passando pressão, ainda está, mas de repente a pressão ficou menor do que a graça. Por quê? Você está no lugar apropriado, no lugar certo, com as pessoas certas. Os problemas continuam, mas a voz dos problemas estão menores. Eu quero dizer, quando você sair para aquelas quatro paredes, você precisa sair com essa presença dentro. Porque as circunstâncias vão estar lá fora, mas se você sair com essa presença dentro, as circunstâncias vão mudar. E se você está aqui essa noite e ouvia falar sobre essa fama de Jesus, e até disse: vou lá para ver se esse culto é bom, vou lá para ver se essa igreja é boa, eu quero lhe dizer que a igreja é imperfeita, mas Deus é perfeito. E a imperfeição nossa é uma limitação que até nos ajuda a entender que o Espírito Santo nos levanta. E eu quero te convidar a ter esse relacionamento com essa pessoa chamada Espírito Santo, ter essa presença dentro, ter esse alívio e refrigério. Aleluia. Se você deseja alívio e refrigério e nunca confessou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero te fazer esse convite. Faz um sinal com tua mão, que nós vamos orar com você. Você vai confessar Jesus, e essa presença, essa paz, esse refrigério vai estar dentro de você. Oh, como é bom! Como é bom quando chega a pressão, você ter habilidade em Deus para dar uma gargalhada. Porque sabe que Deus é maior, sabe que a presença está dentro, sabe que tem uma aliança,
Quem é você que ainda não confessou Jesus como Senhor e hoje deseja esse refrigério? Faça um sinal com sua mão, nós vamos orar com você. Quem é você que deseja confessar Jesus como Senhor pela primeira vez? Ou se você deixou de congregar, deixou de viver esse refrigério da unção coletiva e deseja voltar para Jesus, hoje é teu dia. Chegou no lugar certo. Ninguém está aqui para te condenar e sim para te abraçar. Quem é você que deseja voltar para Jesus hoje? Faz um sinal com sua mão, que nós vamos orar com você. Aleluia. Amém. Você que estava com alguma doença, enquanto Deus foi anunciado, a palavra dele foi anunciada, eu creio que o poder do Senhor disponível já estava operando no teu corpo. E em nome de Jesus, na autoridade que nos foi confiada, eu ordeno que toda doença que está aqui presente saia desses corpos agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu expulso toda influência de Satanás. Eu proíbo.